mil. Alguns comentários de vereadores à época. O vereador Adilton Ribeiro elogiou a atitude do prefeito e da presidente do Legislativo, que eram parabenizados pela aquisição. A Câmara precisa de um espaço aberto para os vereadores, funcionários e para a população. O vereador Tiago de Souza citou que a região da Barra Velha é a mais populosa da cidade e o acesso será mais fácil para os moradores acompanhar as sessões. Com certeza é um ganho para toda a cidade, a mudança para a Barra. Vereador Valdir Veríssimo, que estava licenciado à época e era secretário de serviços. Acredito que o prédio proporcionará melhores condições de trabalho, significa conforto aos funcionários, não vou ler o resto. Isso foi em agosto de 2014. Aí tem outra notícia que está no TV Ancoradouro, no site do TV Ancoradouro, de 26/11. Câmara inaugura o novo edifício sede. A Câmara Municipal inaugurou na noite de sexta-feira, 19/12 de 2014, seu edifício sede, com uma sessão solene que homenageou as pessoas que prestam serviços relevantes ao município. A nova sede do Legislativo, localizada na Barra Velha, bairro muito populoso, pretende facilitar o acesso ao munícipe para acompanhar os trabalhos da Câmara, porém permanece na vila até a conclusão das obras. O novo prédio recebeu o nome de vereador José Donizete da Silva, em homenagem ao ex-vereador falecido em 2013. Ofício enviado pelo Contur à Prefeitura. O Contur enviou um ofício que foi deliberado em reunião ordinária, pedindo a não transformação histórica da Casa Histórica da Casa Princesa em Câmara Municipal. Então, um outro conselho deu este apoio. Foi feito um pedido de tombamento no IFAM, pelo Instituto Ilhabela Sustentável e pelo Convention Bureau, requerendo à Procuradoria-Geral da República, solicitando que o IFAM faça o tombamento deste bem. Existe também um pedido de tombamento feito pela vereadora Gracinha, com base nas informações do arqueólogo Plácido Cali, que está presente aqui, de tombamento de imóvel junto ao Condefat. Portanto, eu separaria aqui em dois tópicos de discussão. Primeiro é a necessidade de recuperação, isso não há dúvidas. O prédio realmente, o prefeito tem razão, está caindo aos pedaços. Porém, ao invés de uma simples reforma, deveria ser uma restauração com avaliação técnica, posteriormente ser dada uma destinação voltada à visitação. Utilização para a Câmara não faz sentido, como já definido pelos vereadores acima, a Câmara tem que estar mais próxima da população, ou seja, nos bairros como Barra Velha, Perequê, e não em um centro histórico. Vereadores entraram com mandado de segurança para tentar barrar a licitação. Apesar de ter sido julgado improcedente pelo juiz, deixa claro o desejo de não se mudarem para aquele local. A construção de um auditório com estrutura metálica e cortina de ferro feita por carta convite já não bate o croquis com o projeto, porque o projeto que nós vimos passava por cima a construção daria para ver da rua, isso que eu quis dizer aqui. Então, o croquis que a gente viu não bate no que está sendo feito hoje. De qualquer forma, é uma construção toda em vidro em um local colonial. Eu acredito que fica claro que não combina. Apenas lembrando que o termo fachada, relacionado com a arquitetura, significa cada uma das faces do edifício. Além disso, a fachada pode ser sinônimo de aparência exterior. Um equívoco é considerar a palavra fachada somente a parte da frente de um imóvel. A fachada frontal, também conhecida como fachada principal, é apenas uma das fachadas. Existe também a fachada posterior e as fachadas laterais. Portanto, a construção de um auditório desconfigura, sim, a fachada da construção. Ainda temos a desapropriação do imóvel, do fundo, que, se confirmado o seu propósito, pretende transformar em creche, um absurdo ainda maior, pois só faltaria construir um muro no meio daquele lindo terreno maravilhoso para descaracterizar definitivamente o conjunto paisagístico. Apenas para constar, o valor pago até setembro de 2016, informações obtidas no Tribunal de Contas, apenas na Casa da Princesa foram pagos R$ 5.650.000. Apenas um comentário adicional sobre os decretos municipais. Os decretos municipais, nenhum deles constam no site, no portal da transparência. Todas as vezes que precisamos pedir cópia de um
decreto de desapropriação, tivemos que fazer ou via um vereador ou via judicial. É só isso. Eu gostaria agora de... senhor Plácido, tem 5 minutos, se o senhor quiser vir até aqui. Fique à vontade. Depois o senhor Antônio Lopes tem mais 5 minutos também para se colocar. Tá bom? Boa noite. Gostaria de agradecer à vereadora Gracinha, inicialmente, pelo convite. Agradecer à Câmara Municipal, ao senhor prefeito municipal. A vereadora me convidou para fazer algumas apreciações sobre a casa, por conta da minha formação enquanto arqueólogo e historiador. Eu nunca fiz pesquisa, nem histórica, nem arqueológica, sobre a Casa da Princesa, e sim sobre Ilhabela. E, de qualquer forma, eu levantei alguns dados, eu vou expor rapidamente, eu vou me ater ao texto para não estourar muito aqui o nosso tempo. Bem, trata-se, então, de um raro exemplar de Ilhabela, em que a casa se isola em meio a um jardim, tendência que marcaria quase toda a arquitetura residencial urbana somente a partir da primeira metade do século XX. Como lembrou o colega, a casa foi construída por volta de 1870. Então, quando os recuos do alinhamento e das divisas passam a ser obrigatórios, no século XX, né, nas posturas municipais. Até então, as casas urbanas seguiam um alinhamento da rua, que era o comum. Esse novo modelo mescla, que é o caso da Casa da Princesa, mescla a residência urbana à casa de chácara. Situada em frente à Avenida da Praia, possui telhado original com 4 águas, portas e janelas em madeira, com trancas antigas. As paredes externas são de alvenaria de pedra e cal e as divisórias de taipa de pilão, segundo informações que levantamos. Porém, onde foi feito o reparo, já no século XX, o então proprietário usou cimento, né? Não foi possível obter os nomes dos proprietários originais da casa. Entretanto, ela foi comprada por um imigrante italiano chamado Francisco Fasini. O mesmo transformou a casa em um hotel chamado Hotel Bela Vista e depois Hotel Vila Bela. Conforme o pesquisador Edson Souza, em 1916, a casa foi vendida por Aníbal Teles Corrêa e Dona Germana. Em 1941, tornou-se casa de veraneio da família Corrêa. Mais recentemente, a casa foi adquirida pela Prefeitura de Ilhabela e pretende se transformar na sede da Câmara Municipal de Ilhabela com um projeto que resultaria na descaracterização do imóvel no centro histórico da cidade. Cabe salientar que a referida casa consta no levantamento sistemático destinado a inventariar bens culturais do Estado de São Paulo, que foi um inventário sistemático que o Condefat fez a partir da década de 80, e a casa figura como em destaque nesse inventário como uma das mais relevantes para a preservação, né, aparecendo como citada, como registrada, chamada Pouso dos Correias. É bom lembrar que o tombamento não é a única forma de proteção de um imóvel, né, de um bem cultural. A Constituição, ela, no artigo 216, ela prevê que existem outras formas que chama de acautelamento. Entre elas, está colocado lá que o inventário de um bem cultural feito por um órgão oficial, um inventário oficial, também resulta na sua proteção. Tá? Então, essa casa já estava figurada aqui no inventário do Condefat em 1981. A casa em questão, ela traduz diversas ordens de valores que, apreciadas em seu conjunto, reúnem as justificativas suficientes para merecer a devida proteção do poder público. Não está aqui, no meu juízo, pelo menos, a questão da desapropriação, aquisição da casa, que eu acho extremamente positivo. O que está aqui em discussão é a reforma, a proposta arquitetônica, o partido que foi adotado, né, que resultaria, na minha opinião, numa descaracterização do imóvel. Tá?
Com efeito, convém reconhecer seus valores de natureza histórica, arquitetônica e cultural que rompem os limites do exclusivo interesse municipal, escrevendo-se o bem entre aquelas iniciativas que representam um importante exemplar arquitetônico urbano da segunda metade do século XIX e que antecipa a configuração urbana que se projetaria somente a partir da primeira metade do século XX. A ligação, é importante ressaltar a ligação afetiva, histórica, cultural da população com a casa, que é bastante forte e tem se manifestado recentemente em oposição a esse projeto de reforma e adaptação da casa para abrigar a Câmara Municipal, pois, além de desconfigurar internamente a casa, está previsto um anexo com volumetria superior, que realmente não apareceu nessa projeção aqui apresentada. A obra, que pelo menos eu me baseio, então, nas informações passadas pelo gabinete da vereadora, em algumas fotografias, né, que foram mostradas, e em algumas fotos que foram vinculadas em redes sociais. Bem, a obra tem uma base de concreto, isso eu estou me reportando ao anexo traseiro, né? Tem uma base em concreto que resultou em movimentação de terra em imóvel histórico do século XIX e no Centro Histórico de Ilhabela, sem qualquer estudo arqueológico prévio ou acompanhamento das obras. Com efeito, deixou o município de tombar ou inventariar o imóvel, de exercer vigilância sobre o mesmo através do poder de polícia que incumbe à municipalidade. Ao contrário, executou obra de maior volumetria que a casa histórica e que resultou na descaracterização do bem, assim como pode ter provocado danos irreparáveis à base finita do patrimônio arqueológico. Há necessidade premente de se preservar cada resquício da história, da cultura, da comunidade, sob pena de total desaparecimento das formas de ser e de viver daqueles que por aqui passaram, deixaram testemunhos materiais que bravamente ainda sobrevivem ao passar dos séculos. Há também a necessidade que o imóvel acima que descrevemos seja declarado formalmente como detentor de relevância cultural para o município de Ilhabela, impondo-se ao município a obrigação de restaurá-lo e preservá-lo para a fruição das futuras gerações. E quando falamos em restaurar, em recuperar o imóvel, de fato, restaurar recompondo a sua arquitetura original. Ele já foi parcialmente descaracterizado em vários momentos, né, principalmente nesse momento, eu acredito, e, inclusive, as portas, janelas, etc. Isso é objeto de profissional. Estamos falando de um imóvel importante da cidade, do século XIX, que tem que passar por um processo de restauração feito por profissionais. As janelas e portas não podem ser deixadas para uma empresa de marcenaria. Tá? Isso é uma coisa, e daí em diante. O colega falou da questão da estrutura metálica. Quer dizer, essa estrutura metálica, numa volumetria superior à casa, que eu me baseio pelo projeto de licitação, ela rompe totalmente com o partido arquitetônico, não só da casa, como do Centro Histórico de Ilhabela. É uma total descaracterização. Então, a questão aqui não é sobre a desapropriação ou não, que eu acho válido, bastante pertinente, que o município tenha, de fato, a posse e possa decidir sobre o que fazer com esse importante bem. A preocupação de todos aqui é não se deixar descaracterizar o imóvel, né? Sem falar essa questão da função para a Câmara Municipal. Depois, se houver outras questões, agradeço. Quero agradecer ao arqueólogo, o senhor Plácido. Agora eu passo a palavra para o seu Antônio, representando a Associação dos Arquitetos de Ilhabela. 5 minutos. Boa noite. Eu não vejo necessidade de cumprimentar autoridades, etc. Eu cumprimento aos munícipes de Ilhabela.
eu sou o representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Ilhabela no Conselho do Plano Diretor. E vou ler para vocês um relatório que foi preparado pela associação no dia 18 de novembro. A Associação de Engenheiros de Ilhabela e Arquitetos de Ilhabela, pessoa jurídica com sede na Rua dos Coqueiros, 133, Sala 5, Perequê, inscrita no CNPJ, sobre o número tal, não precisa estar lendo tudo, registrada em cartório de pessoas jurídicas de São Sebastião, com e-mail que consta aqui, e representada pelo seu diretor tesoureiro, Alain Briat Manchev, que foi quem redigiu o relatório. Esse relatório está assinado também pelo presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Ilhabela, que é o Alberto Bonato Martins. A Prefeitura de Ilhabela, Municipal de Ilhabela, iniciou, no início do mês de novembro, a segunda intervenção em casarão de fim do século XIX, localizado na Avenida Dona Germana, 75/85, Vila Ilhabela, São Paulo, conhecido como Casa da Princesa, para a instalação da Câmara Municipal de Ilhabela. O presente imóvel se encontra no raio do entorno do Bem Tombado, e aqui esse relatório descreve todo o processo. A intervenção encontra-se em estado avançado, parte das esquadrias foi retirada, intervenção nas paredes originais, não é só a esquadria, tem a parede também, portanto, quem está tocando em parede, aqui uma observação minha, pessoal, quem está tocando em parede não deve ser marceneiro, deve ser gente que está mexendo em alguma coisa muito antiga, com materiais antigos também, portanto, é restauração e não reforma. E construção de estrutura metálica, que já descreveram. Essas intervenções poderão alterar significativamente suas características originais e a paisagem no entorno. Para tanto, questiona-se uma série de estudos, levantamentos, diagnósticos e audiências que não foram apresentadas e realizadas à sociedade de Ilhabela. O projeto de intervenção e uso não foi apresentado, debatido e tampouco aprovado pelo Conselho do Plano Diretor, conforme Lei Municipal 421 de 2006. Em visita técnica, no dia 14 de novembro de 2016, verificou-se a ausência de placa da obra, referente a toda a intervenção, e falta de uso de equipamentos de proteção individual dos funcionários. Não foram apresentados diagnósticos técnicos que esclareçam se o edifício possui características de interesses arquitetônicos, históricos, turísticos, merecedores de preservação e restauro do imóvel. Segundo a Lei Municipal 9880, capítulo 5 das edificações, obras civis e direito de vizinhança, seção 2 do respeito à paisagem e direito de vizinhança. Artigo 37. Nenhum padrão é instituído ou adotado pelo município quanto ao estilo das edificações, respectiva aparência externa. Todavia, fica assegurada à Prefeitura a faculdade de recusar os projetos e embargar as iniciativas que, por detalhes construtivos ou decorativos, com características inusuais ou mesmo eivados de excentricidade, possam influir na descaracterização da paisagem e ou revelar-se distantes com as características tradicionais próprias da estância. Item 1º. As restrições desse artigo deverão ser aplicadas enfocando, além da dinâmica da paisagem e características litorâneas próprias da estância, também o respeito à vizinhança, com observação particular nos casos de uso excessivo de metais que reflitam a luz solar, conforme já foi dito aqui.
Não fica claro nos documentos se tal artigo está sendo respeitado. A intervenção não é clara quanto ao respeito da lei orgânica do município de Ilhabela. A Vila Bela, centro histórico da cidade, devido à sua importância cultural e arquitetônica, será preservada e mantida em suas características coloniais, não sendo permitido, sob qualquer pretexto, efetuar obras ou decorações que modifiquem ou alterem seu estado original. A localização do imóvel no centro de Ilhabela é de importância estratégica para tal intervenção e uma audiência pública com o objetivo de discutir as intervenções e os seus usos deve ser realizada como previsto no capítulo 4 do Estatuto das Cidades. Esse Estatuto das Cidades é lei nacional. Solicitamos, portanto, que a referida intervenção seja paralisada até que os itens descritos acima sejam realizados e apresentados à sociedade de Ilhabela. Acompanhe um relatório fotográfico e nós temos a acrescentar. Hoje a obra está sem placa nenhuma. Ela tinha uma placa, no dia, a placa está aqui fotografada, no dia 15 de novembro, e essa placa referia-se à primeira obra que já está terminada, que é a obra do piso, da estrutura e do telhado da Câmara. Essa placa foi retirada após a elaboração desse relatório. Provavelmente ficaram sabendo que aquela placa... Porque a obra já foi terminada em meados de outubro, conforme o processo na Prefeitura. Se a gente vai lembrar o que aconteceu, nos causa, não surpresa, mas nos causa decepção a forma como essas obras são contratadas. Essa obra deveria ter sido contratada por uma concorrência pública. Mas como concorrência pública requer mais cuidado, mais profundidade, anteprojeto e tudo mais, e demora um pouquinho mais de tempo, a Prefeitura usou um artifício. Ela fez 2 contratos. E isso ofende a Lei 8666, que é nacional sobre licitações. Ela fez uma carta convite, uma empresa ganhou a carta convite para fazer o piso e o telhado, terminou a obra, essa obra foi paga, foi liquidada, eu verifiquei já no processo lá na Prefeitura, isso está claríssimo, está na pasta já, está liquidada, e no meio desse processo, mesmo durante esse processo, foi aberta, em vez da concorrência, foi aberta uma tomada de preço. Para quê? Porque a tomada de preço tem limite de 1,5 milhão. E o custo dessa obra total era maior que isso. Então foi feita a carta convite de um valor menor, 150 mil, e depois foi colocada a tomada de preço. Isso não acontece só nessa obra. Isso a gente já, como a gente participa também do grupo técnico de licitações do Instituto de Ilhabela Sustentável, a gente tem visto muitas vezes alguns artifícios disso. O seu tempo já estourou, tá? A empresa que fez a primeira parte foi feita por uma empresa e a segunda está sendo realizada por outra empresa. Isso também ofende a 8666. Tem razão a vereadora Gracinha de que realmente não é esse o lugar mais conveniente para a Câmara Municipal de Ilhabela, porque é mais um aumento de demanda de trânsito para a vila, absolutamente desnecessário. A Câmara é do povo e perto do povo deveria estar. O local anterior, se fosse melhor estudado, eu conheço o projeto do local anterior, aquele que já foi inaugurado, era muito mais bem localizado que qualquer coisa aqui na vila. Além disso, existiram não uma, e sim 2 desapropriações.
A primeira desapropriação foi a que o prefeito descreveu aqui. E essa primeira desapropriação, ela previa, além da Câmara, previa uma rua e uma creche. Mas o que seria naquele terreno de baixo. Depois, provavelmente, descobriram que, em primeiro lugar, a rua não podia ser feita ali. A rua tinha que ser feita ao lado, numa servidão de passagem que existe à esquerda, para que fosse feita a rua para sair depois na rua do cemitério, em um L, subindo para depois dar a volta lá por cima. Então, o que se fez? O que a prefeitura fez? Fez uma segunda desapropriação. Essa segunda desapropriação desapropriou um outro imóvel atrás desse imóvel da Casa Princesa, um imóvel de altíssimo luxo, uma casa de milionário, com piscina, com tudo. E esse imóvel, então, é o que vai receber a tal creche. Eu não sei o valor desse imóvel, nem quanto foi pago por ele, mas duvido que foi pouco. E como eu pertenço a uma entidade que já dirigiu creche, a gente sabe que é com muito mais sacrifício, com muito menos recurso e com muito mais resultado se faz creche. Muito obrigado. Em tempo, também gostaria de registrar a presença da vereadora eleita Nancy Zanato. Neste momento, a palavra está aberta aos senhores vereadores e, na sequência, ao público. Senhores vereadores, vão usar a palavra? Vereador Sampaio. Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos. É uma satisfação ter essa casa cheia, com a participação popular, para as decisões que devem ocorrer nessa cidade, e todas elas que forem de grau de importância como essa, que sejam e passem sempre por aqui. É verdade que o que vocês viram, quando o senhor prefeito cita que lá no começo dessa história toda, a primeira pessoa que fez alguma coisa imaginando que aquilo é um patrimônio que deveria ser muito bem preservado, realmente fui eu, né? Acompanhado pela vereadora doutora Rita e pelo Luizinho, que nós prevíamos, sim, que ali a gente imaginava que deveria ser um centro cultural, né? Onde a gente tivesse, por exemplo, o tão propalado, tão falado o Salão Valdemar Belisário, que todo ano se abre, que lá fosse permanente. E que, além disso, que lá também funcionasse outras exposições de outros artistas. E que, pela proximidade do centro histórico, ninguém precisaria usar automóvel para isso. Além do que, todas as nossas crianças, né, poderiam conhecer também parte da nossa história e da nossa cultura através daquele local, onde você permitiria, sim, que as pessoas adentrassem, né, e conhecessem aquele ambiente que nada mais é do que um dos prédios mais antigos que a gente tem na nossa cidade. O que a Câmara, indo para lá, não vai permitir que essa visitação interna, né, com as características próprias, aconteça. Realmente foi feito esse decreto de desapropriação e a vereadora Gracinha usou realmente a tribuna aqui se manifestando, que a gente não aceitava, em momento algum, que lá fosse utilizado para efeito de Câmara Municipal. Providenciamos, então, que aqui ainda não foi falado, um ofício encaminhado à Prefeitura, ao senhor prefeito, na verdade, em que a maioria dos vereadores pedia exatamente para que fossem consultados, como disse a Gracinha, né, para que nós fôssemos consultados se para lá nós queríamos ir. E o que nós recebemos foram os projetos, sem que até o momento a gente tivesse feito a nossa manifestação. Aconteceu o que o senhor Antônio Lopes disse. Começaram-se as obras, foi tudo feito a toque de caixa,
sequer a Câmara, até agora, pôde se manifestar. Eu acho que a vontade desta Casa, pelo menos nessa legislatura, pelo que eu pude reparar, que a grande maioria dos vereadores, até momentos anteriores a essa audiência, não foi favorável, e isso precisa ficar claro para vocês, não foi favorável que para lá fosse a Câmara. Se o colégio aqui, por exemplo, desocupou, né, poderíamos ter pensado no colégio. Essas alternativas precisavam ter sido discutidas, inclusive com a Câmara, como disse a vereadora Gracinha. Em momento algum, talvez tenha havido alguma discussão entre o senhor prefeito e o presidente da Casa. Com os vereadores, eu, junto com a Gracinha, e acho que a maioria, sequer tomamos conhecimento de alguma decisão com relação a isso. Eu acho que o motivo de nós apoiarmos essa audiência é exatamente por isso, porque nós também, assim como a maioria das pessoas, não concorda que a Câmara ocupe aquele espaço. Isso precisa ficar muito claro. Então, essa desocupação que foi dada, que vai sobrar muito espaço dos prédios, e já são suficientes os prédios da cultura, o prédio da cultura, que hoje é ocupado por parte do staff que lá existe, é tudo no piso superior. Na verdade, praticamente você não muda a ocupação que é dada hoje, né? Então, o que a gente tem a dizer, eu acho que, sendo breve, né, porque eu acho que muita gente aqui quer se manifestar, é que, da minha parte, eu tenho certeza absoluta que, da maior parte dos vereadores nessa legislatura, nós não comungamos, né, ao menos eu, não comungo com essa alternativa. Tanto não comungo que, logo no início, fiz, sim, uma indicação para que lá fosse explorado na condição cultural, e não com ocupação de uma Câmara, que a gente sabe que, infelizmente, não vai propiciar, né, que as pessoas consigam fazer uma visitação como aquilo merece ser feito. Muito obrigado a vocês. O vereador? Vereadora doutora Rita. Doutora Rita. Boa noite a todos. Agradeço essa oportunidade, só no sentido de corroborar o posicionamento do vereador Sampaio e dizer que realmente essa casa não foi ouvida em momento nenhum, não tivemos nem a oportunidade de dizer se queríamos ir ou não, e a nossa decisão é não, até porque já tínhamos escolhido um lugar no seio da Barra Velha, e que sabemos que lá a população pode participar muito mais, é de fácil acesso, e a Casa Legislativa é a casa do povo, e ela tem que estar no meio do povo, sem dúvida nenhuma. Dizer que ninguém é contra que seja incorporado ao nosso patrimônio, porque ele é relevante, sim, é importante, mas a maneira que ele está sendo e a destinação, é isso que nós precisamos discutir, é isso que nós precisamos ouvir a população, né? A maneira e, principalmente, a forma de restaurar, que não, senão vamos perder o patrimônio. Só vamos investir e não vamos ter um patrimônio realmente digno que o nosso centro histórico merece. E dizer que, afinal de contas, nós estamos no apagar das luzes dessa administração e dessa legislatura também. Eu digo nossa também. Então, eu acho que podemos continuar muita discussão, fazer mais audiências públicas e realmente decidir o que for melhor para o município. A população sendo ouvida, esta Casa Legislativa dos que estão agora e dos futuros também, né? Porque mais daqui a um mês já temos outra legislatura, né? E eles também, tenho certeza que vão querer opinar, e, aliás, é eles que vão ocupar esse espaço, né? Nós já, aqui, 3 vereadores só que irão, né? Mas eu acho que tem que ser bem discutido, isso é que é importante. E também sou contrária à instalação da Câmara nesse espaço, não é o adequado. Vereadora Edith, vereador Carlinhos. Doutor Tiago, vai falar? Carlinhos, Luizinho.